Benvenuta o benvenuto a questo nuovo video del canale Cabana Italiana su YouTube, ou seja, em português, bem-vinda ou bem-vindo a este novo vídeo do canal Cabana Italiana no YouTube. Hoje você vai conhecer 30 falsos amigos em italiano. Eu sempre utilizo essa expressão falsos amigos porque é a tradução de falsi amici, né, em italiano. Por quê? O que é um falso amigo? Né? Um falso amigo é uma palavra que, sendo de um idioma específico, como por exemplo o português, né, tem um determinado significado, mas que é muito parecida com outra palavra de outro idioma, nesse caso o italiano. Porém, essas duas palavras têm significados diferentes. Então, a palavra que você vê que é parecida com a palavra, né, do seu idioma nativo, como por exemplo português, você pensa, né, assim à primeira vista, que ela é sua amiga, né, porque ela parece com essa outra palavra do português, daí você acha que ela tem um determinado significado, mas ela não é sua amiga, é uma amiga falsa, né, uma falsa amiga, porque ela tem outro significado. Né? Então ela poderia sim te confundir, né? Te enganar dessa forma, por isso falso amigo, né? Ou falsi amici em italiano. Hoje vamos conhecer 30, então vamos lá começar com a apresentação que eu fiz para vocês. Bom, essa palavra é básica, é muito importante e é tchau. O que significa tchau? Tchau significa tanto oi quanto tchau. Então, é uma forma de você começar uma conversa com a pessoa, né? E também é uma forma de se despedir da pessoa, né? Normalmente, amigos ou amigas, né? Amigos de amigas, por exemplo. Então, se você nunca estudou italiano ou você nunca ouviu essa palavra, né? E não sabe o significado dessa palavra, você pode ser levado a pensar que tchau significa apenas tchau, né? Então, uma forma de se despedir, né, de um amigo e tal. Sim, realmente significa tchau, mas também tem o significado de oi. Por isso que tchau é um falso amigo, porque você, quando começa a estudar, pensa que tchau significa tchau, mas, né, não imagina que também significa oi. Pois é, tchau também significa oi. Então, se alguém te fala tchau e o seu nome, né, e você não estava conversando com essa pessoa, provavelmente ela está querendo começar uma conversa com você, né, em italiano. Essa daqui é importante também porque testa em italiano significa cabeça. E é um falso amigo porque existe a palavra também no português testa, só que é isso daqui, né? Então, é um falso amigo porque você pode pensar que quando alguém fala sua testa, né, você pode pensar que na verdade ela esteja querendo dizer a sua testa, sendo que não, porque testa é a cabeça, então ela está querendo dizer a sua cabeça. Então, cabeça é testa em italiano. Já a nossa testa em português, em italiano é fronte. Aqui, o nosso bonequinho aqui está indicando a nossa testa. E eu botei aqui que testa em italiano é fronte, porque realmente é fronte. Então, testa é a sua cabeça. Fronte é a testa. Entendeu? Não vamos confundir. Outro falso amigo, muito famoso, provavelmente você já ouviu alguém falar que pasta em italiano significa massa ou macarrão, mas se você nunca ouviu, eu te falo agora que pasta em italiano é massa, é macarrão. Enquanto uma nossa pasta, por exemplo, uma pasta no computador de documentos, ou uma pasta que você tiver com vários documentos seus da faculdade, da escola, do trabalho e tal, é cartella. Uma cartella é uma pasta. Então, massa igual pasta. Pasta em português é igual a cartella em italiano. Ok? Muito bem. Esse outro falso amigo eu já expliquei no Instagram. Se você não me segue no meu perfil do Instagram, eu me chamo @cabanaitaliano e eu explico vários falsi amici, vários falsos amigos. Inclusive eu já expliquei esse, que quando você recebe um telefonema, né,
ou uma chamada, você atende, né, em português, porém, você pode pensar que o verbo attendere em italiano significa a mesma coisa, que a gente utilize attendere para responder a um celular, né, ou a um telefonema. Mas não, a gente utiliza o verbo rispondere, rispondere al telefono, responder ao celular, né? Tem gente que utiliza responder em português também. Pronto, em italiano é rispondere. Enquanto attendere, né, atender, você pode pensar que seja attendere, né, um amigo, não é, porque attendere é um sinônimo de aspettare, que significa esperar. Então, attendere é esperar. Guardare. Guardare um filme, per esempio. Ou seja, assistir um filme, né? Então, normalmente, eu posso dire guardare te, ti guardo, que significa olho para você, né? Mas quando associado com filme, fica, em português, assistir. Então, no geral, guardare, né, não significa guardar alguma coisa, né, guardar um objeto numa gaveta, mas significa olhar ou, no máximo, assistir. Enquanto guardar em português, em italiano é mettere a posto. Metto a posto questo telefono, per esempio, ou seja, eu guardo esse telefone na gaveta, por exemplo, ok? Mettere a posto igual guardar. Guardare significa olhar ou, no máximo, assistir. Prender. Prender em italiano, né, quando um policial prende uma pessoa, né? Prendere em italiano significa pegar. Então, prender não corresponde a prendere, porque prendere é pegar. Por exemplo, eu pego essa água, tá? Pegar. Enquanto prender em português vira arrestare. Il poliziotto arresta il ragazzo, ou seja, o policial prende o rapaz, porque a gente tá vendo aqui um rapaz. Então, prender em português igual arrestare, enquanto pegar, né, em português igual prendere. Prendere, pegar. Arrestare, prender. Buttare, em italiano, não significa botar. Significa jogar, ou se não, jogar fora, dependendo. Posso pedir, butta-me questa pallina, ou seja, para mim essa bolinha. Ou se não, pode ser joga fora essa bolinha, porque existe também buttare via, que significa literalmente jogar fora. Mas as pessoas muitas vezes utilizam o verbo normal, buttare, sem o via, para indicar jogar fora, entendeu? Então, buttare não é botar e sim jogar. Enquanto botar em português, né, em italiano vira mettere. Então, bota a máscara seria metti la maschera, ok? Ou a mascherina, né, que seria a máscarazinha, literalmente, a máscara cirúrgica, né, por exemplo, essa que a gente tá usando sempre por causa do Covid. Então, mettere é botar. Buttare, jogar. Botar é mettere. Caro. Caro tem dois significados. Pode ser algo caro, né? Qualcosa é caro, né? Ou seja, contrário de econômico, ou seja, barato, econômico. Porém, também significa querido. Quindi, caro amico, por exemplo, significa querido amigo. Você começa uma carta, caro Giovanni, por exemplo. Querido Giovanni. Entendeu? Então, não necessariamente significa caro, né? Tem dois significados. Falo-se amigo por isso. Essa também é interessante, porque a palavra colar, em português, né, é um colar, você dá para uma pessoa, né, querida, colar. Existe a palavra em italiano collare, que você pode pensar no início, que signifique colar, mas não significa colar, porque collare significa coleira. Então, você bota um collare em um cane, por exemplo, ou seja, em um cachorro ou em um filhote, né? Então, collare não significa colar, e sim coleira. Enquanto colar mesmo, em português, em italiano é collana. Collana. Colar, collana. Coleira, collare.
Essa também é super interessante, que eu já falei no Instagram, né? Eu fiz um vídeo sobre que salsiccia, em italiano, não significa salsicha, mas significa linguiça, né? Salsiccia é linguiça, enquanto a salsicha, no português, em italiano a gente utiliza um termo que é alemão, mas a gente adotou no italiano, que é Würstel. Würstel. O W a gente pronuncia como se fosse um V. Então não é Würstel, mas é Würstel, ok? Salsiccia é linguiça, enquanto salsicha no português e italiano é Würstel. Essa também é interessante, porque riso, com essa pronúncia do R, riso e não riso, e sim riso, não é a risada, né? Mas é o arroz. Então, por exemplo, nessa imagem que eu botei, nós vemos um riso bianco, né? Um arroz branco, riso bianco. Existe também risotto, que todo mundo no Brasil fala risoto, mas risotto é um risoto realmente, mas risotto porque é de riso, né? Só que tem molho, enfim, tem todo tipo de risotto, com peras, gorgonzola, enfim. Risotto vem de riso, que é arroz, então não é risada. Enquanto o riso, em português, em italiano é risata. Parece mais com risada, né? Então, se você preferir, pode ser risada, né? Corresponde a risata. Riso ou risada. Risata. Enquanto riso em italiano significa arroz. Carta. Carta, você pode, né, ouvindo essa palavra, você pode pensar que, na verdade, significa uma carta, né? Uma carta que você escreve, sei lá, pro seu amor. Uma carta que hoje em dia nem é mais comum as pessoas escreverem cartas. Mas carta significa papel. Então, por exemplo, folha de papel é foglio di carta. Enquanto uma carta, em português, em italiano vira lettera. Lettera. Uma lettera também é uma letra. Então, uma lettera dell'alfabeto é uma letra do alfabeto. Então, lettera significa carta, assim como também significa letra. Enquanto carta, em italiano, significa papel. Lei, né? Lendo dessa forma, sem saber a pronúncia, você pode pensar que significa lei. Mas não, porque a lei em italiano a gente diz legge. Lei, assim, em italiano, significa ela. Lei. Então, se você pensar e memorizar que a pronúncia é diferente entre lei, né, em português e lei em italiano, lei, são coisas distintas, você tenho certeza que vai ser um pouco mais fácil para você, né, não confundir mais. Lei é ela, lei em português, né, vira legge em italiano com 2G. Pronto, essa também é interessante e preste atenção na pronúncia, porque isso daqui que está escrito aqui em italiano não é né, mas é ne. Ne. E é uma dupla negação, é uma negação dobrada. Eu posso dizer non voglio né le ciliegie né la banana. O que significa? Eu não quero nem as cerejas, nem a banana. Então, né não significa né, significa nem. Enquanto o né, em português, italiano se transforma em vero. Então, por exemplo, você foi dormir tarde ontem, né? Em italiano, sei andato, o sei andata, dependendo se for homem ou mulher, sei andato a dormire tardi ieri, vero? Ou seja, você foi dormir tarde ontem, né? Então, ne em italiano tem essa pronúncia do E muito fechada, ne, enquanto no português fica nem. Já o né em português, né, com essa pronúncia mais aberta, né, mais alta, vira em italiano vero, entendeu? Essa também é interessante. A palavra notte em italiano não significa noite, significa madrugada, porque a noite em italiano a gente diz sera, sera. Então, notte, por exemplo, alle 2 di notte, significa às 2 horas da madrugada, alle 2 di notte.
porque em italiano não temos o costume de botar o H, né? Alle 2 ore di notte. Não, alle 2 simplesmente. Ou seja, que significa literalmente as 2, né? Da madrugada. As 2 da madrugada, tá? Mas em português a gente diz tranquilamente as 2 horas. Não tem problema. Então, notte é madrugada, enquanto noite em italiano vira sera. Essa também é interessante, preste atenção na pronúncia. Porque sete em italiano significa sede. Você vendo assim, né, sem saber a pronúncia, você pode pensar que é sete, né, que a pronúncia em italiano é sete. Mas não é, porque sete em português é sete em italiano. Então, não são a mesma coisa. Sete em italiano é sede. 87 significa que eu estou com muita sede, ok? Enquanto sete em português, em italiano é sette. Sete, sete. Tem um pouco de diferença na pronúncia, né? Mas sobre isso vamos falar nos próximos vídeos. Aniversário não significa aniversário, né? Então não é a comemoração para você, né, que completou mais um ano de vida, mas aniversário é uma comemoração. Por exemplo, na maioria dos casos, aniversário a gente utiliza aqui para indicar que estamos completando um número X de anos de casamento. É o nosso aniversário. É o nosso aniversário de 30 anos de matrimônio. O que significa? Significa que estamos comemorando, essas pessoas estão comemorando 30 anos de casamento. Então, aniversário não é aniversário, porque aniversário em português e em italiano é compleanno. Quindi, se você quer dizer para o seu amigo que está completando anos hoje, né, você quer desejar a ele um feliz aniversário, você diz buon compleanno e não buon aniversário, porque buon aniversário é uma comemoração diferente. Pode ser de casamento, pode ser, não sei, de noivado, pode ser de namoro, aniversário de 3 anos de financiamento, por exemplo. Ou seja, comemoração de 3 anos de namoro. Entendeu? Pois é, pessoal, esses eram 30 falsi amici, ou em italiano 30 falsi amici. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e todos esses termos diferentes, né, que podem confundir vocês, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender tudo. Qualquer coisa pode botar aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em poder responder e sanar as dúvidas de vocês. Então, adesso ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, alla prossima!